Fala galera, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vasco da Gama, beleza? Antes de a gente começar, peço que você deixa o like, se inscreve, né? Ativa o sininho e vamos embora aí, esse pós-jogo de Vasco 0, Bahia 1, né? Mais uma derrota pro Vasco, mais uma derrota que a gente amarga nesse Campeonato Brasileiro aí, que não tá fácil, né? Depois de a gente ter vencido 4 seguidas, a gente acabou aí por algum mole, né? Alguma coisa ficou para trás que a gente esqueceu o futebol lá em outubro, né? Então, enfim, vamos falar um pouco da partida, vamos falar também de algumas questões que eu quero trazer para vocês aqui em relação ao Vasco, né? Vamos lá. Galera, então sendo muito franco, sendo muito honesto com vocês, eu acho que o Vasco não fez uma boa partida no dia de hoje, tá? Mais uma. Na realidade, o Vasco não tá fazendo uma boa partida desde a nossa primeira derrota nessa sequência de 5 derrotas que a gente teve até hoje, né? O Vasco não tá trocando passe direito, o Vasco não consegue chutar gol, o Vasco não consegue acertar passe de meio metro, o Vasco não corre em campo, o Vasco anda em campo. Então, assim, é muito ruim para nós ver o Vasco dessa forma, perdendo da maneira que tá perdendo, né? Eu acho que depois que o Vasco conseguiu fazer ele 4 vitórias seguidas, que a gente botou o sarrafo muito lá em cima, eu acho que a galera perdeu um pouco a vontade de jogar o Campeonato Brasileiro. Acho que é essa. Acho que é isso que tem que ser falado, né? E digo até assim, não puxando o saco, mas meio que justificando, né? Eu acho que o menos culpado disso tudo é o Fernando Diniz. Apesar de eu não concordar com muitas coisas com que ele vem fazendo, eu acho que o menos culpado de todos ali é o Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz, ele tirou o que ele poderia tirar desse elenco, né? A gente viu outubro como é que foi, ano atrás também como é que foi, a gente conseguiu boas vitórias, conseguiu fazer um bom campeonato até aqui, mas eu acho que está muito mais dentro de campo ali, da galera dentro de campo. Acho que ali que tá o problema, né? A gente vê os caras que não correm, os caras que andam em campo, os caras que não conseguem de alguma forma performar o que os caras estavam performando antes, né? O Vasco fez um primeiro tempo aí com o Bahia tosco, ruim, foi um jogo muito ruim, foi um jogo muito ruim. Teve um Bahia aí que teve uma posse de bola maior que o Vasco, mas que pouco chutou a gol, pouco sufocou o Vasco, né? Teve ali uma bola ou outra ali, mas nada assim de caraca, o Bahia tá sufocando o Vasco, vai meter 3-4. Nunca teve esse momento no jogo, né? Acho que ficou muito atrás o Bahia também, mas eu tava até vendo o jogo aqui em casa, eu tava falando, porra, o jogo, quando é ruim, o jogo é ruim, o jogo demora para passar. Começou o jogo, né? Não fico me ligando muito em tempo, né? De placar, essas coisas, o tempo corrido, né? Mas aí a gente acaba vendo depois. Eu tô com aquela sensação de que o jogo tá demorando para passar. E fui ver, achando que tinha uns 30, 40 já. Pô, tinha 17 minutos do primeiro tempo. Porra, aí eu falei, caraca, o jogo é muito ruim. O jogo é ruim assim, o jogo é o tosco do jeito que foi hoje, demora pra passar, realmente, né? E foi isso que aconteceu hoje, né? Mas apesar de tudo, o Vasco ainda, mesmo fazendo um jogo ruim, o Bahia também não sufocando muito, o Vasco conseguiu manter, de certa forma, alguma. Segurar esse um ponto fora de casa que era interessante a gente trazer, né? Obviamente que a vitória seria melhor, mas, né, esse um ponto também seria muito bom a gente poder trazer também. Porém, aí que vem a questão, né? Entra o David entra bem no segundo tempo do jogo, consegue contaminar bem ali positivamente a equipe, joga aqui para frente. O Vasco começou a começar a querer jogar um pouco, mas aí o David vai lá, dá mole e acaba pisando na canela do jogador do Bahia e é expulso, né? Obviamente, na minha opinião, justamente, né? Mereceu ser expulso, né? E acabou aí colocando a nossa partida que a gente fez até o momento de segurar aquele pontinho ali que era importante em maus lençóis. 3 minutos depois, uma bola é lançada na área, né? E o jogador do Bahia, do meu tamanho ou menor que eu, vai lá e consegue fazer o gol de cabeça. Na minha opinião, esse gol eu boto na conta do senhor Léo Jardim e do senhor Robert Renan, tá? Robert Renan porque não subiu e Léo Jardim porque não saiu do gol.
Lá em 1980, 90, os anos 2000 ali, comecinho dos anos 2000, a bola dentro da área, da pequena área principalmente, ela é indiscutivelmente do goleiro. O senhor Léo Jardim não sai do gol para nada. É um excelente goleiro. Não estou criticando ele, não quero que ele saia do Vasco, coisa, mas ele precisa melhorar essa saída de bola. A gente já tomou vários gols dessa forma, de gols dentro da pequena área, onde ele poderia ter saído. Cara, se ele sai, ele pode sofrer uma falta, pode parar o jogo, enfim. Ele pode fazer qualquer coisa. No lance de hoje, ele conseguiria muito bem dar um soco na bola, tirar aquela bola dali, ou sofrer a falta, qualquer coisa, menos deixar o cara fazer o gol, cara. Sabe, a gente acabou tomando esse gol aí, e infelizmente a gente acabou perdendo a partida. Que a gente não fez uma boa partida, a Bahia também não. No final ali, que o jogo começou a dar uma esquentada, parece que a galera acordou, achou, opa, vamos jogar bola, opa, tem aqui mais 10 minutos, quando o cara deu 9 minutos ali, né? Mas não foi o suficiente, o Vasco mesmo tendo a oportunidade de estar fazendo com o Paulo Henrique, ele não fez e perdeu a partida, né? Fazendo com que o Vasco, que antes olhava para a parte de cima da tabela, já comece a olhar sim para a parte de baixo da tabela, infelizmente. Aí eu pergunto para vocês, porra, vocês vão fazer isso com a gente de novo? Sério mesmo? Cara, vocês fizeram a gente olhar para cima da tabela, pô, de uma maneira que a gente tava achando que a gente ia chegar, sabe? Aí agora a gente começa a se preocupar com a parte de baixo da tabela que tá distante. Mas é que tem 9 jogos, tem nove pontos ainda para serem disputados, né? Tava vendo o jogo Sport e Vitória, até onde eu vi tava 2-1, né? Que foi só o primeiro tempo. Pô, Vitória acertando tudo, fazendo, correndo pra caramba, fazendo o que tem que ser feito para poder fazer a parte dele. Sabe? E nisso a gente vai ficar nessa mesmo, sério, vai ficar nessa de ficar brigando para não cair de novo. Cara, o Vasco, porra. Cara, eu não sou de xingar, mas o Vasco me obriga, sabe? Escapa muito, sabe? Principalmente quando vê esses caras jogando. O time do Vasco hoje não corre, o time do Vasco não corre, não chuta, não tem jogada, né? Não tem exposição, tem raça, sabe? E eu falo isso, cara, assim, com todo carinho do mundo, sabe? É, para mim não é problema do Fernando Diniz. O Fernando Diniz para mim não é o problema, tá? O problema é os jogadores que estão dentro de campo jogando aquela partida ou as partidas que passaram, tá? Por que que eu digo que não é ele? Porque ele já fez o time jogar. Então os mesmos caras que jogaram em outubro, que jogaram bem no mês de outubro, não estão jogando nada em novembro. Sabe? Os mesmos caras que deram a sequência de 4 vitórias seguidas pra gente, deram a sequência de 5. O que tá acontecendo nesse meio campo que a gente não tá entendendo? Sabe? Joga aí, a gente precisa saber o que tá acontecendo. Sabe? Pra mim, é mais do que notório de que o Vasco precisa muito, muito da diretoria pressionar esses jogadores. Fernando Diniz também? Fernando Diniz também, concordo. Mas mais os jogadores do Vasco que estão no Vasco hoje. Não é possível que esses caras esqueceram de jogar bola. Não é possível que os caras não sabem dar um passe de meio metro. Se o Matheus França, Matheus Cocão, pelo amor de Deus, gente. Não vejo a hora desse campeonato acabar logo, terminar bem pra gente, espero também, claro, né? Mas que a gente possa sumir com esses caras do Vasco, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara, é loucura demais isso, sabe? Enfim, para fechar o jogo, o Vasco não fez uma boa partida, a Bahia também não, mas o Bahia foi mais eficiente, conseguiu fazer o gol, venceu pela incompetência do Vasco que não conseguiu segurar a partida ali. Esse é um ponto que era importante pra gente. Virando a página, vamos falar agora de torcedor para torcedor. Cara, tem uma torcida do Vasco, a parte da torcida do Vasco, ia falar uma parada aqui, mas ia confundir negócio de política, eu não tô afim de fazer isso. Mas enfim, tem uma parte da torcida do Vasco que ela vai a favor sempre. Independente se o Vasco tá mal, se o Vasco tá bem, ela vai a favor do Vasco sempre. Essa torcida do Vasco precisa ser valorizada. Esse bloco da torcida do Vasco precisa ser valorizado. Por quê? Porque os caras que estão ali, estão apoiando, enfim, independente do que aconteça, tem os caras ali que tá ali para poder ajudar o Vasco de fato, tá? Agora tem essa minoriazinha pequena que fica do lado de cá, pequena, bem pequena, mas esses caras têm um microfone na mão que é absurdo, que acontece
do Vasco perder, que nem está acontecendo agora, essas 5 derrotas consecutivas, os caras começam a plantar as coisas no Vasco que, cara, não tem cabimento a gente aceitar esse tipo de comportamento dentro do Vasco. Por quê? Porque, cara, o Vasco já tá ferrado, já tem mais de 20 anos que o Vasco tá ferrado. Já tem mais de 20 anos que o Vasco tá ferrado. Só que os caras torcem contra o Vasco para que o Vasco piore, para que eles falem que eles têm razão. Esses caras precisam ser expulsos do Vasco, cara. Esses caras não podem ter espaço no Vasco mais. Esses canais que jogam contra o Vasco precisam entender que eles estão atrapalhando o Vasco. Não estou dizendo que não é para criticar sim, é para cobrar sim, mas, poxa, vamos olhar de maneira um pouco mais firme e ver que colocar o Vasco acima de tudo, cara. Porque, pô, o Vasco hoje, ele não precisa de você dividir ele já é dividido. Ele não precisa de você afundar ele, porque nem tá fazendo possível poder afundar o Vasco. O Vasco só não acabou ainda por causa da torcida, essa parte da torcida que carrega o Vasco no lombo aí para mais de 20 anos, sabe? Aí vem esses caras daqui, os caras que parece que. Eu tenho uns grupos de WhatsApp aqui, gente, que pelo amor de Deus. Tem. O grupo fica mais agitado quando o Vasco perde. Olha que absurdo, quando o Vasco perde, essas porra desses grupos fica mais agitado quando o Vasco perde do que quando o Vasco ganha. Tá falando até agora aqui, ó. Tá falando até agora aqui. Falando besteira, porque tem que cobrar, não sei o que, tem que fazer. Mas ninguém faz nada. Ninguém resolve nada, ninguém ajuda em nada. Todo mundo só quer colocar o caos no Vasco. Só isso que os caras querem. Sabe? Aí quando o Vasco ganha, quando o Vasco enfrenta aí uma vitória, que nem foi aí 4 vitórias seguidas, os caras amam o Vasco, não sei o que, lá, o mesmo cara que vai lá pro Maracanã, vai encher, vai tirar fotinha, falar que isso, aquilo, aquilo outro, mas tá esperando isso aqui acontecer no Vasco de errado, pros caras meterem a porrada no Vasco, e que quem tá à frente no Vasco hoje, que é o Pedrinho. O Vasco precisa de paz, gente. O Vasco precisa de paz. E o Vasco precisa de união. Se vocês não estão afim de fazer a união com a torcida que quer sim levantar o Vasco, cara, sai fora, mano. Deixa o Vasco andar, sabe? Mas se você quiser, vem junto com a galera tá aí para poder ajudar, sabe? Eu acho que esse momento de agora é o momento que a gente não precisa de desunião, a gente não precisa de briga, a gente não precisa de ficar jogando na cara o que tá acontecendo, o que não tá. A gente precisa de união, a gente precisa se unir, fazer com que o Vasco consiga terminar bem o Campeonato Brasileiro, que já não acredito mais numa pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? Seria um sonho chegar na pré-Libertadores hoje, né? Antigamente era mais realidade, agora é um pouco mais de sonho, né? Mas o Vasco chegar numa pré-Libertadores ali e pensar depois no campeonato, na Copa do Brasil, que é importantíssimo pra gente, que colocaria a gente uma prateleira acima no campeonato, no futebol, né, nacional. Só que vocês daqui, vocês não querem fazer isso, correto? Eu sei que vocês não querem. Que se vocês quisessem, vocês estariam apoiando, cobrando sim, claro, apoiando e colocando o Vasco para cima. Mas como vocês não querem, vocês ficam fazendo isso aqui, essas picuinhas, coisinha de gente ruim e gente que não quer que o Vasco cresça. Isso é inadmissível. As pessoas precisam ser varridas do Vasco. As pessoas precisam ser varridas do Vasco. Urgente. O Vasco hoje precisa de paz, precisa de tranquilidade. Apesar da fase ruim, a gente precisa juntar os cacos e andar junto para que a gente consiga alcançar aí o título da Copa do Brasil, terminar bem o Campeonato Brasileiro e alcançar o título da Copa do Brasil, que já é daqui, já tem aí jogo daqui a alguns 20 dias, eu acho, se não me engano. Enfim, não sei. Mas a gente precisa muito que todo mundo esteja junto. Se você tiver afim, vambora. Se você não tiver, fica pelo caminho, que é melhor para todo mundo. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu!